Bom, pessoal, vamos lá. Então, a gente vai falar hoje sobre tuberculose, tá? A gente vai falar sobre tuberculose, a fisiopatologia da tuberculose, né? Que é uma das principais causas de mortalidade quando a gente fala de infecções de via respiratória, tá? Quando a gente fala de tuberculose, a gente tem que entender também que a tuberculose, ela é a principal causa de mortalidade respiratória. Ela é a principal, a que mais mata quando a gente fala de um único patógeno, tá? Quando a gente fala de um único patógeno, porque a tuberculose é causada só por um patógeno. Então ela é a que mais mata quando a gente fala apenas de um patógeno, certo? Então temos que ter isso em mente quando o assunto é tuberculose. Se vocês tiverem dúvidas, eu vou pedir para vocês mandarem as dúvidas no chat, tá? Eu vou ficar de olho aqui se recebo notificação. Se vocês puderem mandar mensagem no chat, eu vou agradecer, porque eu não sei se está aparecendo mensagem ou não para mim aqui, então não sei se está funcionando, se não está funcionando o chat. Ah, agora apareceu. Bom dia, pessoal. Agora o chat apareceu para mim. Bom dia. Vamos lá. Eu vou começar a nossa aula então. Vamos lá começar a nossa aula. E aqui, ó, quando a gente fala, pessoal, de, de tuberculose, né? A gente tem que lembrar, lógico, do bacilo que causa a tuberculose. O bacilo que causa a tuberculose é a Mycobacterium tuberculose, né? Que a gente vê aqui nessa imagem bem bonitinha que está do lado, né? A Mycobacterium tuberculose é o nosso principal bacilo que vai gerar essa doença. A gente tem que lembrar que o bacilo da tuberculose, ele é conhecido como BAR. Por que BAR? Porque ele é um bacilo ácido álcool resistente. Tá? Então ele é resistente, é um bacilo muito resistente. Esse bacilo ácido álcool resistente, no próprio nome dele diz que não é fácil de matar. É por isso que a tuberculose é uma doença grave e que o tratamento não é tão simples e a melhora do paciente também não vai ser do mesmo jeito. O nosso paciente ele pode ter quadros de reincidiva da doença, ou seja, o paciente ele pode ter essa tuberculose na primeira vez que ele adquiriu ela, e esse quadro indo aparecendo outras vezes durante a vida dele, porque o bacilo ele não morre facilmente. A gente vai falar na aula de hoje que o bacilo, inclusive, ele não consegue, ou melhor, não consegue não, ele não morre nem em momentos onde ele está vivendo em um lugar necrótico. Ele não morre mesmo em um lugar necrótico. Desde que esse bacilo receba oxigênio, perfeito, ele vai continuar vivo, tá? E o oxigênio não precisa vir de sangue, porque a gente está falando de tecido necrótico, pode vir do próprio ar, tá? Então o bacilo ele vai ficar vivo em lugar necrótico. Então, por mais que o paciente tenha uma área de lesão pulmonar necrótica, esse nosso paciente ele vai continuar com essa doença, ok? Aqui, ó, para a gente introduzir a aula, como eu falei para vocês, né? Quem gera a doença é o Mycobacterium tuberculose. Essa nossa bactéria, ela é uma bactéria aeróbica, certo? E é uma bactéria aeróbica em forma de bastão, né? Então é um bastão bem fino. É um bastão que não vai produzir esporos, tá? Esse bastão não produz esporos. Eles são similares a outros micro-organismos bacterianos, né? Excepto pela cápsula, né? Eles têm uma cápsula que envolve esse nosso bacilo e deixa ele mais resistente. Então é por isso que o nosso bacilo ele é um bacilo ácido álcool resistente, por culpa da sua cápsula que envolve ele, evitando que ele morra facilmente. Esse microorganismo é capaz de sobreviver em lesões necróticas, como eu falei para vocês, sejam elas necroses antigas ou necroses que já foram calcificadas. E por culpa disso, dessa capacidade de sobrevivência, esse nosso bacilo ele consegue reiniciar o seu crescimento, tá? Ele consegue crescer novamente. Então, esse é o probleminha de tratar essa nossa micobactéria, tá? Essa nossa bactéria ela consegue sobreviver muito facilmente, ela consegue gerar novas infecções no paciente. E os bacilos amam o oxigênio, né? Os nossos bacilos amam o oxigênio. Aqui nessa imagem, a gente percebe que
o nosso pulmão, né? O nosso pulmão, ele tá com umas flechinhas nessa radiografia bem no ápice pulmonar, bem aqui na região superior, né? No nosso lóbulo superior. Por que que isso acontece, pessoal? Por que que a gente tem umas flechas colocando né, uma sinalização ali no lóbulo superior do nosso pulmão direito? Pelo seguinte, como os bacilos amam o oxigênio, né, eles amam essa região com bastante ar, eles normalmente vão estar presentes em uma região do pulmão que chega mais oxigênio do que outras. Se vocês lembram um pouquinho da parte de fisiologia, quando a gente estuda a ventilação pulmonar, a gente fala que a circulação em algumas regiões do pulmão, para adquirir, né, fazer essa troca gasosa, adquirir oxigênio, liberar CO2, ela é diferente. O ápice não tem a mesma circulação que a base, que não tem a mesma circulação que a região média. Por quê? Porque existem regiões que têm mais oxigênio, como por exemplo a região superior dos pulmões. Ela recebe mais oxigênio, certo? E por culpa disso, o bacilo, né, a nossa micobactéria, ela vai preferir regiões superiores. Então a nossa micobactéria ela entra nessas regiões superiores ali do lóbulo pulmonar, tá? Ela vai entrar ali nessas regiões superiores e ela vai se hospedar ali. Então ela vai preferir os alvéolos superiores, tá? Esperando que essa infecção aumente, ela consiga se replicar, infectar alguns macrófagos dos alvéolos superiores, que nós vamos falar na parte da patogenia, como que isso vai acontecer, tá? E aí ela vai acabar aumentando a infecção no nosso paciente. Então sempre vai ser desse jeito, tá? O nosso bacilo, ele vai preferir regiões superiores do lóbulo pulmonar, tá? Sempre vai ser desse jeito, pessoal. Quando a gente fala sobre aeróbico estrito, igual está mostrando aqui nesse nosso slide, ó, os bacilos da tuberculose, eles são aeróbicos estritos. O que significa isso? Aeróbico estrito, pessoal, são bactérias que precisam sim ou sim de oxigênio, tá? Eles não conseguem sobreviver em lugares que não têm oxigênio. Já que ele é um aeróbico estrito e ele ama tanto esse oxigênio, como a gente está falando tanto, ele vai sobreviver até no ar, tá? É um bacilo que sobrevive no ar. Ou seja, ele fica no ambiente onde o paciente que está infectado libera ele. E essa liberação que o paciente faz, né, desses bacilos no ar pode ser de várias formas. Pode ser pela tosse, pode ser pela fala, pode ser pela conversa, pela respiração. Então, nosso paciente ele vai liberar esses bacilos no ar de formas muito simples, muito fáceis, que vão acabar infectando os demais pacientes, nas outras pessoas. Perfeito. Ali fala, né, que isso explica, como eu estava explicando ali, isso explica a tendência de causar enfermidades no lóbulo superior. Lógico, pode infectar o lóbulo inferior? Pode, mas se ele infectar o lóbulo inferior, normalmente ele vai querer o borde superior do lóbulo inferior, tá? Então, vocês sabem que os nossos pulmões, eles têm lóbulos, né? Então, por exemplo, aqui na região do pulmão direito, o lóbulo inferior, se for infectado, ele não vai ser infectado aqui na base, porque essa região tem menos oxigênio. Ele vai preferir uma infecção na região superior, tá? Então, ele sempre vai preferir uma infecção na região superior, certo? Esse vai ser o tipo de infecção que o nosso paciente vai ter, nas regiões do pulmão que o nosso paciente vai ter, ok? Vamos lá, ó, transmissão. Como que acontece a transmissão dessa doença no nosso paciente? A transmissão, pessoal, como eu estava falando, né, é através das gotas, né, nessa nossa bactéria indo no ar. Mas essa disseminação, ela vai ser através de uns núcleos de gotas. O nosso livro PORT, nessa parte, ele chama de núcleo de gotícula, né, núcleo de gotícula. Mas tem outros nomes que eu adicionei aqui para vocês, como núcleos secos ou núcleos de Wills. Vamos entender o que é isso, ó. Então ele fala: a Mycobacterium tuberculose hominis, que é a que pode infeccionar o homem, tá? Porque a tuberculose pode infeccionar várias raças, ok? É uma infecção aérea que se dissemina mediante partículas diminutas, invisíveis, chamadas núcleos secos, núcleos de gotículas ou núcleos de Wills, que se alojam nas secreções respiratórias das pessoas com tuberculose ativa. Então, essas secreções, essas gotículas minúsculas, vão
ter bactéria ali dentro. Para vocês terem uma noção, a gente está falando não de uma gota normal, tipo uma gota que você consegue ver a olho nu. Não, nós estamos falando de uma gotícula minúscula, microscópica, onde esses bacilos se hospedam. Você não vê essas gotículas enquanto a pessoa fala, mas elas estão sendo liberadas. Dentro de cada gotícula, normalmente nós temos de 2 a 3 bacilos. Tá? Então, dentro de cada uma, 2 a 3 bacilos é o número que a gente vai ter ali. E como eu falei para vocês, né, a tosse, o espirro, a fala vão criar essas gotículas respiratórias no nosso paciente. Essas gotículas, elas evaporam e deixam os micro-organismos, né, dentro ali delas, os famosos núcleos de gotitas, o que faz com que eles fiquem no ar. Então, as gotículas ficam no ar, a gente não percebe, e esses micro-organismos ficam ali suspensos no ar e vão circular com a corrente de ar. Então, quanto mais gotículas são liberadas, mais micro-organismos vão circular e maior a probabilidade de transmitir esse patógeno. Por conseguinte, viver em condições de hacinamento, né? Pessoas que vivem ali em condições de por exemplo, asilo, presidiários, pessoas que vivem ou que já estão internadas em área hospitalária há muito, muito tempo. Então, esse tipo de paciente, ele está mais predisposto a uma infecção, porque não tem um ambiente, digamos, com uma circulação tão grande de ar para caso de alguém infectado tossir, falar, espirrar e essas gotículas serem limpas do ambiente. Não, elas vão ficar rodando naquele lugar, rodando, 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 e isso vai fazer com que a transmissão chegue naquela pessoa que está ali próxima mais facilmente, porque o ambiente não está, não está, não está bem, digamos assim, sendo limpo, né? Não está bem aerado. Ok, então essa é a nossa transmissão. Aí aqui eu vou passar um pouquinho para uma parte onde a gente fala do perigo para a saúde mundial. Nossa micobactéria, tuberculose, que gera essa doença, ela é grave e ela é difícil de tratar. Quando a gente tem um paciente com tuberculose, a gente tem que lembrar que esse tipo de patologia vai fazer com que o nosso paciente tenha várias alterações na hematose, tenha várias alterações sanguíneas, tenha que usar oxigênio, tenha que, nossa, passar por tanto tratamento. E é por isso que a gente percebe, quando a gente está tratando um paciente, que a evolução dele vai ser lenta, se é que é uma evolução boa. Tá? Se é uma evolução boa, vai ser uma evolução boa muito lenta, porque o prognóstico dessa doença não é nada legal. Tá? Porque, como eu falei, ela é a principal causa de morte a nível mundial, pessoal. O nosso porte, ele fala, né, no textinho espanhol, ele fala que ao redor de 2.000 milhões de pessoas estão infectadas. Traduzindo isso para o português, né, porque em português não existe 2.000 milhões, traduzindo isso para o português, ele está falando que 2 bilhões de pessoas no mundo todo possuem essa micobactéria tuberculose, tá? Estão infectadas por essa micobactéria. O que acontece? Tem pessoas que têm a micobactéria, mas elas não desenvolvem o sintoma tão rapidamente. Elas demoram muito tempo para desenvolver os sintomas, porque a doença ela pode ter início insidioso. Quando a gente fala de início insidioso, é de um início onde a doença não gera sintomas característicos. É uma dificuldade respiratória, além da dificuldade respiratória, pode ser uma tosse seca. Então, o paciente não vai ter nada muito característico da doença. Então, é esse o início insidioso que a gente está falando, tá? Se calcula que em cada ano, mais de 9,4 milhões de novos casos de tuberculose ocorrem no mundo todo, e se supõe que quase 2 milhões de pessoas têm infecções com Mycobacterium tuberculose latente, desses novos casos, tá? Então, percebam, dos 9,4 casos novos no ano, 2 milhões de casos, pessoal, são casos onde o nosso paciente não tem sintoma. Então a doença está latente ali, ele não tem sintoma nenhum, nem a falta de ar, nem a dificuldade respiratória que eu estava falando, nem a tosse. Ele não tem sintoma, está latente, está crescendo recém esse bacilo dentro do corpo dele. Então a gente percebe que a gente está em perigo por culpa dessa bactéria, mas eu quero deixar algo bem claro. O paciente, quando está com a tuberculose latente, ainda não consegue transmitir
esse bacilo para outras pessoas, tá? A pessoa com sintomatologia, quando ela começa já a ter os sintomas de tosse e outros sintomas que a gente vai falando mais para frente, febre vespertina e tal, é o momento onde ela consegue transmitir, porque só consegue transmitir no momento em que começa a ter lesão. Tá? Começa a ter lesão pulmonar grande, vai começar a ter as cavitações, que seria essa imagem anterior que eu tinha mostrado aqui para vocês. Tá? Essa imagem anterior aqui está representando uma cavitação que acontece na nossa tuberculose. Tá? Se vocês perceberem aqui, nós temos uma região bem circunscripta aqui, ó, bem circunscripta. Essa região aqui, pessoal, ela tá com uma cavitação, tá? Isso aqui é uma cavitação característica da tuberculose. Tudo isso aqui é uma cavitação característica da tuberculose, ó. Essa aqui, ó, a gente tem uma cavitação bem bonitinha aqui característica da tuberculose. Isso aí depois vai virar uma necrose, se é que já não está lá dentro, a gente não tem como ter uma noção do tecido, mas isso vai virar uma lesão de necrose caseosa, né? Uma necrose gaseosa, como a gente costuma chamar. Os famosos Casseon, que vocês veem em anatomia patológica, tá? Então, esses Casseon, essa necrose caseosa que a gente vê, é uma necrose que tem um aspecto de queijo. Quando você vê, por exemplo, uma necrópsia ali, você pega um tecido e percebe, olhando para o tecido, você vai ver que o pulmão pegou um aspecto de queijo na região onde ele foi lesionado, tá? Então, essa é a nossa necrose que gera um tecido em formato de queijo, ok? Epidemiologia, em quem é mais frequente esse tipo de doença? É lógico, é mais frequente nos países onde essas doenças, essa patologia aqui tem alta incidência. Então, por exemplo, países subdesenvolvidos, tá? Países subdesenvolvidos são países que têm um grande número de casos de tuberculose, tá? Sempre quando vocês pegarem algum tipo de dado epidemiológico de doenças que dependem única e exclusivamente da transmissão de um paciente a outro, é mais frequente em países subdesenvolvidos, pessoal. Por quê? Países mais desenvolvidos, normalmente, eles já têm a cultura de se cuidar para doenças que se disseminam pelo ar. Por exemplo, por que no Japão, hoje que nós estamos em pandemia, a disseminação de coronavírus não está tão grande como em outros países? Porque ele já tem uma cultura há vários anos do uso de máscara, do uso de tapa-boca, do uso de álcool, de lavar as mãos a cada momento para evitar uma contaminação. Japoneses já têm essa cultura. A gente, na época que a gente estava entrando em lockdown em algumas cidades, quando a gente estava se fechando na quarentena, pessoal, eu estava acompanhando lives no Japão, pessoal trabalhando e todo mundo ali de máscara. O governo não se preocupou muito porque não tinham essa contaminação tão grande por culpa da própria cultura dos japoneses também, que eles não são tão de se abraçar, de beijar no rosto. Então, os japoneses eles já têm essa cultura mais de cuidado, tá? Então, a epidemiologia vai ser mais frequente em países, como a gente falou, subdesenvolvidos, que não têm essa cultura de cuidado com a saúde, tá? E, lógico, em pessoas que vivem em lugares fechados, como a gente falou, né? Pacientes que já estão morando no hospital há muito tempo, pessoas que estão presas, albergues, né? Pessoas que vivem em albergues. Então nós temos alguns países ali onde nós temos albergues para crianças, albergues para pessoas que não têm casa. Então essas pessoas que moram nesse lugar, elas normalmente têm uma maior probabilidade de infecção respiratória. Aqui eu quero que vocês prestem bastante atenção, certo? Bastante atenção na nossa patogenia. Antes da gente citar quadro por quadro da patogenia, eu quero que vocês lembrem de algo muito importante. É o seguinte: nós temos nos alvéolos algo chamado macrófago alveolar. Vocês lembram disso aí de histologia, sei lá, fisiologia, qualquer matéria que vocês passaram até agora para chegar em fisiopatologia, vocês viram em algum momento o nosso macrófago alveolar. Então, o macrófago alveolar, pessoal, ele tem qual trabalho?
fazer a limpeza da via respiratória, né? Proteger o alvéolo, fazer com que esse alvéolo não seja danificado, tá? Então, vamos proteger o alvéolo, não vamos deixar nenhuma bactéria aqui fazer uma infecção, sobreviver dentro do meu alvéolo. Então, o que que eu vou fazer? Como que eu vou sobreviver a isso? Vou tentar fagocitar. É isso que o nosso macrófago faz. Eu vou tentar fagocitar bactéria que entra aqui. Eu vou tentar fagocitar partículas que não deveriam existir no meu alvéolo. Isso seria bom. Só que seria bom se o nosso macrófago desse conta do bacilo. Ele tenta fagocitar, mas ele não dá conta. É muita areia para o caminhãozinho dele. Então, lembrem disso para o quadro da patogenia ficar mais simples na cabeça de vocês. Então, vamos lá. Vamos começar com o nosso quadro de infecção. Então, a patogenia começa da seguinte forma. O paciente ele vai ter um contato inicial com o patógeno. Seja porque é um profissional da área da saúde que estava em contato em grandes, por muito tempo, né, com um paciente que tinha micobactéria em tuberculose, ou era uma pessoa que estava lá isolada, estava no asilo e teve contato com algum ancião que teve essa doença. Então, ele teve o contato inicial com o paciente. O que vai acontecer? O paciente, normalmente, imunocompetente é o mais predisposto a essa infecção, né? Lógico, nós estamos falando de uma doença infecciosa. Sempre paciente imunocompetente são os mais predispostos a esses quadros, tá? Sempre tem isso em mente também. Então, o nosso paciente que é imunocompetente a essa infecção prévia, ele vai se infectar mais facilmente do que não é o paciente que não é imunocompetente. O que vai acontecer? Esse bacilo, como ele está entrando num corpo de um paciente imunocompetente, ele vai ser mais forte do que as defesas do paciente. Ó. Então, o bacilo é mais resistente do que as defesas do paciente. Esse bacilo, já que ele é mais resistente, ele vai conseguir passar o epitélio, que é ciliado, ele vai conseguir sobreviver e chegar até o alvéolo, e lá no alvéolo ele vai dar de cara com os macrófagos. Dando de cara com os macrófagos, esses macrófagos começam a fagocitar os bacilos. Então, os bacilos começam a ser fagocitados por esses macrófagos. Aí, o que acontece, pessoal? Vamos lembrar um pouquinho de como acontece a fagocitose. Isso é biologia. Vamos relembrar de biologia. Quando uma substância, uma bactéria qualquer, ela vai ser fagocitada, o que vai acontecer depois? A nossa bactéria ela vai ficar dentro de um chamado fagossomo, né? Que é como se fosse uma vesícula que engloba a nossa bactéria. Eu vou abrir aqui no Word rapidinho para vocês, uma imagem que eu vou tentar desenhar rapidinho aqui na live para a gente lembrar desse efeito. Ó. Eu vou passar aqui para a tela da live. Deixa eu passar aqui para a tela da live. E aqui, ó, eu vou lembrar vocês como que funciona esse fagossomo. Então, por exemplo, aqui em azulzinho, eu vou desenhar o nosso macrófago, tá? Opa, era para ser um círculo. Aqui é o nosso macrófago. Então, esse azulzinho é o nosso macrófago, certo? Aí, o nosso bacilo, né? O nosso bacilo da tuberculose, eu vou fazer como aquele bacilo rosinha que a gente viu lá no começo da aula. Então, meio laranjadinho, na verdade, vou fazer o bacilo, seria esse bacilo aqui, ó. Esse aqui é o nosso bacilo da tuberculose, nosso Mycobacterium tuberculose. O que acontece, pessoal? Quando a gente vai ter uma fagocitose, acontece o seguinte. Combinar com a foto. Acontece o seguinte, a nossa membrana da célula, né, nossa membrana do macrófago, ela vai fazer uma invaginação, disso aí vocês lembram, né? Ela faz uma invaginação. Essa invaginação aqui sempre é para dentro. E quando ela faz essa invaginação, o que acontece? O nosso bacilo da tuberculose, ele é puxado para dentro dessa invaginação. Então, ele é puxado aqui para dentro. Tá? Esse aqui é o nosso bacilinho vindo para dentro. Beleza, foi puxado para dentro, o que acontece depois? Depois, simples, a nossa membrana se fusiona. Né? Essa boquinha que vocês viram ali sendo formada, ela vai se juntando, se juntando, se juntando. Né? Opa, ele não apagou. Vamos ver o que aconteceu. Ah, ele não apaga assim. Tá, vou ter que rabiscar de outro jeito, então. Essa boquinha que a gente viu ali, ela começa a se juntar, né? Essas duas boquinhas aqui começam a se juntar. E aí o nosso bacilo, ele vai
fica preso dentro dessa vesícula, ó, porque essa vesícula se junta aqui e se junta aqui, tá? Então ele foi preso dentro da vesícula. Foi preso dentro da vesícula, o que que acontece? Normalmente essa vesícula aqui, que a gente chama de fagossomo, ela tem que receber uma outra vesícula que reside dentro da minha célula, uma vesícula chamada lisossomo, tá? Lisossomo. Esse aqui é o nosso lisossomo. Esse lisossomo, pessoal, lisossomo. Esse nosso lisossomo aqui, ele tem a função de se fundir, né? Esse carinha aqui é o lisossomo, ele tem a função de se fundir com essa outra vesícula. Ou seja, ele vem, né? As membranas se juntam e eles viram uma vesícula só, né? Uma vesícula grande só. Os dois se juntam, não é que fica uma vesícula dentro da outra igual está desenhado ali, tá? Só para porque demora para apagar. Então, eles vão se juntar. Quando eles se juntam, teoricamente, deveria acontecer isso aqui, ó. Deveria acontecer isso, porque as duas membranas se juntaram e o nosso lisossomo agora tem dentro dele a bactéria. E o que vai acontecer? Vocês lembram que o lisossomo ele tem ele tem dentro dele as enzimas, né? Essas enzimas que degradam substâncias, porque o lisossomo é como se fosse o estômago da nossa célula. O lisossomo ele tem a função de quebrar toda a micobactéria, né? Só que o que acontece, pessoal? A nossa micobactéria ela não permite que o fagossomo e o lisossomo se unam. Ela não permite isso, porque ela libera algumas proteínas da membrana dela que se fundem aqui ao fagossomo, que estava a vesícula, né, que tinha formado, que estava englobando ela, e ela não deixa isso acontecer. O lisossomo não consegue se fundir. Então, as duas vesículas dentro se chocam, se chocam, se chocam e não se fundem. Ou seja, o nosso macrófago fagocitou uma bactéria para tentar matar ela, mas não consegue matar ela dentro dele. Por isso que eu falei, é muita areia para o caminhãozinho do macrófago. Ele não dá conta. Ele tenta fagocitar e não consegue. Okay? Então, essa é a nossa fasezinha ali da patogenia, tá? Uma das partes da patogenia. Então, os bacilos, eles fazem a fagocitose, né? Ou melhor, os bacilos são fagocitados pelos macrófagos, só que eles sobrevivem a essa fagocitose, né? Eles sobrevivem, pois os lipídios da membrana nesse nosso macrófago começam a ser liberados e, além disso, libera algumas proteínas também, e isso impede a fusão dos fagossomos e dos lisossomos. Lembra que a gente falou que ele tinha algumas cápsulas, né? O nosso bacilo tinha uma cápsula que protegia ele. Então, dessa cápsula, ele começa a liberar substâncias que vão impedir a fusão dessas duas vesículas, e por isso o nosso bacilo fica vivo dentro do glóbulo branco, dentro do macrófago. Okay? Isso gera macrófagos infectados. Nossos macrófagos ficam infectados porque eles estão com bactérias dentro deles. Então, a nossa defesa foi infectada. Tá? Então, a infecção dos macrófagos alveolares pelo Mycobacterium tuberculose. O que vai acontecer depois? Esses bacilos que estão dentro do macrófago, eles se replicam dentro do macrófago. Então, multiplicação dos bacilos. Fora os bacilos que não foram fagocitados, que estão soltos no alvéolo, né, os famosos bacilos livres, que vocês vão encontrar no livro. Esses bacilos livres também começam a se multiplicar, porque não tá dando conta, né? Se o macrófago fagocitou alguns e ele não conseguiu dar conta deles, ele não vai conseguir fagocitar mais. Ele vai ficar parado ali esperando alguma coisa acontecer. Então, multiplicação de bacilo. O que vai acontecer? Esses macrófagos infectados, eles tentam degradar a micobactéria de outras formas, porque agora tem muita micobactéria dentro dele. Então, o que acontece? O bacilo ele libera as enzimas lisossomais para dentro do citoplasma para tentar matar os bacilos que estão soltos, e ele acaba destruindo alguns bacilos soltos dentro do citoplasma. Tá? Então, o que acontece simplesmente começou a multiplicação de bacilos dentro da célula, uns bacilos saíram de dentro do fagossomo, ficaram soltos no citoplasma, a nossa célula, nosso macrófago, começou a liberar enzimas digestivas no citoplasma para tentar matar as micobactérias, nossos bacilos. Ele consegue fazer isso, ele consegue destruir uma ou outra, mas não todas, ele destrói poucas. E aí ele começa a produzir antígeno. Nosso macrófago conseguiu destruir uma bactéria. Quando ele destrói a bactéria, ele pega, né, ele produz o antígeno dessa bactéria e apresenta esse antígeno para o linfocito T, para ele falar, cara, eu não estou dando conta sozinho, eu preciso da sua ajuda. Linfocito T vem tentar destruir essas bactérias comigo, porque eu não dou conta, é muita areia para o meu caminhãozinho. E aí o linfocito T,
ele estimula o aumento das enzimas pelo macrófago. Ou seja, é como se acontecesse o seguinte, ó, vamos voltar lá para o nosso desenho. É como se acontecesse o seguinte, ó, olhando aqui nessa tela. O nosso lisossomo, né, que agora tá, eu vou desenhar ele aqui de novo, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Ó, rapidão. Então o que aconteceu foi o seguinte, pessoal, ó. Nós temos aqui nossa célula, nosso macrófago. Dentro do nosso macrófago aconteceu o seguinte, ó. Dentro do nosso macrófago aconteceu o seguinte, cheio de Mycobacterium, tá? Tá cheio de Mycobacterium. O nosso macrófago começou a liberar enzimas que vão degradar alguns bacilos, tá? Que são enzimas que degradam a gordura, né? Por isso falou líticas, né? Essas são enzimas que degradam a gordura ali do nosso bacilo que não conseguia ser destruído antes. Destruir o bacilo, perfeito. Agora que destruir o bacilo, o que vai acontecer? Esse bacilo que foi destruído, ó, ele vai começar a liberar substâncias intracelulares. Então, o bacilo libera substâncias intracelulares. O nosso macrófago vai usar isso aí como antígeno e libera essas substâncias, né, em forma de antígeno. Né, famosa célula que apresenta antígeno. Beleza, liberou antígeno, é como se fosse um bate-sinalzinho que está chamando os linfócitos T. Linfócito T recebe a mensagem, o que ele vai fazer? Ó, essa célula mais azulzinha clara é o linfócito T. Linfócito T chega, ele se conecta ao nosso macrófago e ele estimula o macrófago a produzir ainda mais enzima. Então, ele consegue produzir mais enzima. Tá? Para quê? Para tentar destruir os outros bacilos que estão dentro dele, certo? Então, ele estimula ali a liberação e a destruição da nossa bactéria que está intracelular, ok? Além disso, né, o nosso macrófago, pessoal, ele acaba, em algumas vezes, liberando essas enzimas para o líquido extracelular, porque é muita enzima. Então, ele fala, opa, já que tem bactéria solta, eu vou soltar essas enzimas no leque, no líquido extracelular. E quando ele libera, olha aqui o nosso quadrinho, quando ele libera essas enzimas para o líquido extracelular, o que vai acontecer? Vai destruir bacilo solto também, professor. Exato, vai destruir bacilo solto. Então, isso é bom, porque a gente está matando bactéria que está dentro da célula e está matando bactéria que está fora da célula. É legal, né, professor? É até um ponto. Por quê? Essa liberação de enzima, pessoal, que está destruindo bacilo, ela não vai acontecer só isso. Você está liberando bomba. Tá? Você está liberando bomba para fora da célula. Essas enzimas são bombas de destruição. Essas bombas vão destruir o quê? O epitélio alveolar. Tá? Então, o nosso macrófago acaba destruindo o epitélio alveolar. Tá? Ele destrói o epitélio alveolar ali. Ele fala, opa, vou tentar matar bacilo, porque está cheio, e eu destruo o epitélio alveolar. E é por isso que o pulmão começa a ter cavitações alveolares, ou seja, nós destruímos as paredes alveolares e aquele saco alveolar acaba ficando todo vazio, sem nada dentro dele ali. Lógico, o tecido necrosa, depois vai ter uma calcificação, mas no início ele gera essa cavitação, tá? E é por isso que o quadro de falta de ar, de espineia, febre começa a aparecer. A febre é porque temos uma infecção, né? Nós temos um bacilo que vai causar uma liberação de interleucinas pelo sistema imunitário. Essas interleucinas vão até o centro da temperatura que fica lá no hipotálamo e vão alterar a temperatura. Isso é uma coisa normal para qualquer infecção. Agora, por que nós vamos ter essa dificuldade respiratória e os sintomas respiratórios? Por culpa dessa destruição de epitélio. É por isso também que paciente que tem tuberculose, ele pode apresentar tosse com sangue. A tosse com sangue, né, a famosa tosse, como que o pessoal chama semiologicamente, gotas de sangue, as famosas gotas de sangue na mão do paciente, aparece por quê? Destruição de epitélio alveolar. O paciente tem uma liberação muito pequenininha de gotas de sangue pela via respiratória e quando ele tosse pode sair um pouquinho de sangue, tá? Não vai ser tipo, nossa, manchou tudo na hora da tosse. Não, sai um pedacinho de sangue ali no guardanapinho que ele usou. Então ele percebe que tá tendo alguma coisa errada no pulmão dele, tá? Porque já tem essa destruição de epitélio. E na região inferior ao epitélio temos vasos sanguíneos, né? Nós temos vasos sanguíneos, esses vasos são destruídos juntos, ok? Então, essa é a nossa patogenia geral. Uma vez um aluno me perguntou, professor, então quer dizer que o problema da tuberculose são os nossos macrófagos, não é o bacilo em si?
Se você for pensar por esse lado, sim. O problema é o nosso macrófago. É ele que destrói e gera o quadro todo. Mas ele só faz isso por culpa do bacilo, tá? Ele só faz isso por culpa do bacilo. Então, não dá conta do bacilo, ele começa a desesperar, vem o linfocito T, faz ele jogar a enzima para fora, destruição de epitélio alveolar, tá? Essa é a nossa patogenia acontecendo, ok? Indo um pouquinho em frente, avançando um pouquinho, ó. Patogenia em pessoas que não têm alteração na imunidade, né? Porque anteriormente nós citamos ali como que acontece a infecção nos pacientes imunodeprimidos, né? Então, basicamente, a infecção nos imunodeprimidos acontece desse jeito. Ela vai ser um pouquinho mais rápida do que a patogenia aqui nas pessoas com imunidade normal, tá? Então, a imunidade de imunodeprimidos normalmente já é debilitada, ele não vai dar conta de destruir esses bacilos e se instaura mais rápido a doença. Agora, quando você não é um paciente imunodeprimido, né, não tem essa afetação do sistema imunitário, a doença avança mais lentamente. Então, ó, essa infecção aqui, ela é o resultado da formação de uma lesão granulomatosa circunscrita de cor cinza esbranquiçado, né? Então, quando a gente fala granulomatosa circunscrita, é porque tem muitos granulocitos dentro dessa lesão, tá? Tem muitos granulocitos, porque a gente chama de lesão granulomatosa. Essa lesão granulomatosa circunscrita é chamada de focos de Ghon, tá? Focos de Ghon. Essa lesão acontece dentro dos alvéolos, tá, pessoal? Esses focos de Ghon acontecem dentro dos alvéolos. Então, aqui do lado, nós temos uma imagem, tá? Com esses focos de Ghon. Olha só, aqui nessa imagem, nós temos vários macrófagos. Nós temos um macrófago aqui, alvéolo. Nós temos um alvéolo aqui, outro alvéolo aqui, tá? Dentro do alvéolo, tá cheio de macrófago. Tá cheio de macrófago. Macrófago já infectado, tá? Pode ter linfocito? Pode ter linfocito T, como a gente falou anteriormente. Mas, basicamente, tem muito macrófago infectado ali dentro. Ok, o que vai acontecer, professor? Por que a gente tem esses macrófagos? Pelo mesmo motivo que a gente falou anteriormente. Bacilo entrou na via respiratória do paciente infectado, demorou mais para passar todo o sistema de proteção, né, dos cílios e tudo mais, porque o paciente não é imunodeprimido. Ele demora mais para conseguir aumentar em quantidade dentro do nosso alvéolo. Só que ele se estabeleceu, entrou no alvéolo, macrófago fagocitou ele, aconteceu a mesma coisa que nós falamos, ele sobreviveu dentro de um macrófago, ele começou a se replicar dentro do macrófago, e isso vai gerando as outras cascatas que nós falamos, né? Só que o que acontece? Aqui nessa imagem, nós percebemos que nós temos uma região bem circunscrita, né? Porque nós temos um alvéolo bonitinho ali, fechando, e dentro nós temos o nosso macrófago fechadinho. Por que nós temos uma região bem fechadinha? Por que essa região está branca, professor? Por que eu vejo uma região bem branca aqui ao redor? Eu não estou vendo epitélio, célula. Por que tem essa região branca ao redor? O que acontece para ela ficar circunscrita, né, com essa região bem branquinha ali? O que acontece? É o seguinte, pessoal. Esses focos de Ghon, né, que tem um monte de macrófago infectado ali dentro, ele começa a ser fechado por fibroblastos, tá? Alguns fibroblastos nas pessoas que têm essa imunidade normal, eles começam a depositar fibrina, depositar fibras ali para fechar a infecção ali dentro. Então, está tendo lesão de epitélio, vem fibroblasto para tentar reparar e ele acaba fechando essas substâncias dentro ali do alvéolo. Tá? Ele fecha e produz essas fibrinas para fechar e deixar tudo presinho dentro do nosso alvéolo. Tá? Por isso que aparece esse foco de Ghon. Então, isso aqui é um foco de Ghon. Tá? Isso aqui que vocês estão vendo desse lado é um foco. Esse é outro foco de Ghon e esse é outro foco de Ghon. Okay? São os focos cheios de macrófagos infectados. E além bacilos livres que a gente não consegue ver porque o bacilo é muito pequenininho. Tá? Eles normalmente se situam na zona subpleural. Não significa que ele está no espaço pleural, tá? O que é zona subpleural? É uma zona do parênquima pulmonar logo abaixo da pleura. Lembra da pleura visceral que fica conectadinha no nosso pulmão, né? Então, é uma zona do nosso pulmão logo abaixo da pleura. Porque é uma região, normalmente do lóbulo superior, que vai ter bastante ar, né? Então, é uma região que ele gosta de infectar. Já que ele gera uma infecção na zona subpleural, pessoal, o que vai acontecer sintomatologicamente? A gente vai irritar a pleura, tá? A gente irrita a pleura. E por isso o paciente tem pleurite. A pleurite é uma inflamação da pleura. E a pleurite gera uma dor pleural.
tá? Uma dor pleural. Uma dor normalmente nas laterais do pulmão que aparecem quando expande o pulmão. Então, o paciente, quando faz uma inspiração, lá no finalzinho da inspiração dói, tá? Por culpa dessa zona subpleural que está ali irritada, ok? Como a gente falou, né, afeta o lóbulo superior ou as zonas ou zonas superiores do lóbulo inferior, ou pode acontecer de infectar também segmentos inferiores do lóbulo superior, tá? Então, basicamente, lóbulo superior inteiro pode pegar, ou áreas superiores do lóbulo inferior, tá? Basicamente, são as áreas que mais vão pegar. Aqui a gente consegue perceber nessa imagem, olha só, a gente falou que pode acontecer essa lesão. Percebam aqui nosso pulmão, ó, lóbulo superior, lóbulo inferior, tá? Nessa imagem aqui da direita. Aqui a gente percebe que na região do lóbulo inferior, né, próximo à região superior, que seria toda essa área, nós temos uma área toda branca, toda esbranquiçada, né, com aspecto meio de queijo. Repara essa área aqui como está branca, repara essa área aqui como está branca, tá? Essa área aqui com aspecto de queijo, né, esbranquiçada, ela, pessoal, era cheia de foco de Gauss. Ela estava cheia de foco de Gauss. Então, isso aí é o característico da nossa tuberculose, que é um paciente que faleceu de tuberculose. A gente percebe que no lóbulo superior também, próximo à região inferior, nós temos ali várias áreas com esse aspecto de queijo, né? Esse aspecto de necrose caseosa, como o nosso livro chama. Então, esse aqui é o nosso aspecto das zonas de Gauss que disseminaram pelo pulmão. Essa imagem mostra um pulmão com bastantes áreas, tá? O lóbulo superior inteiro, repara como ele está todo infeccionado, tá? Ele está todo cheio de áreas de lesão. Aqui, ó, na lateral a gente percebe. E quando a gente vem aqui para essa imagem, na região inferior, ó, não tem nenhuma lesão, tá? Nenhuma lesão em regiões inferiores. Por que aconteceu isso, professor? Porque não tem muito oxigênio chegando ali, tá? Então, não tem oxigênio, esse nosso pulmão não vai sofrer por conta disso. Pode chegar bacilo lá? Pode. Olha que eu trouxe essa imagem, esse esqueminha aqui para vocês, né? Nesse esquema vocês conseguem ver, ó. Ali está mostrando, né, nossos bacilos entrando no alvéolo, tentando infeccionar o alvéolo. E aí o que acontece? Quando a gente está falando de zona superior, olha essa região do lóbulo aqui, ó. Na zona superior, nós temos os bacilos se reproduzindo, infectando macrófagos e lotando a área de macrófago. Se a gente estivesse falando de uma região inferior do lóbulo, olha o que acontece, né? O nosso bacilo ele não vai ter grande quantidade ali dentro, porque ele não gosta de uma região com pouco oxigênio e ele vai se reproduzir pouco. Se ele se reproduz pouco, o que vai acontecer? Ele também vai gerar poucos macrófagos infectados, tá? E ele vai infectar, ele vai se reproduzir bem menos dentro dos macrófagos também, tá? Então não vai ter uma resposta tão grande embaixo como teria na região superior do lóbulo, tá? Então isso aí é a nossa característica principal, dessa nossa patogenia, tá? Olha o que fala nessa parte do nosso slide, ó. Quando a quantidade de micro-organismos é alta, como por exemplo eu acabei de mostrar na região do lóbulo superior, a reação de hipersensibilidade produz necrose notável, né? Essa necrose caseosa que eu falei para vocês, o que gera uma porção central do foco de Gauss, né? Então, nosso foco de Gauss aqui, por exemplo, né, foi gerado e fica bem grande esse nosso foco de Gauss e outras áreas menores de foco de Gauss ali no nosso pulmão, tá? Que sofre essa necrose caseosa com aparência de queijo, né? Essa aparência de queijo ali que a gente tem. Então, sempre vai ser desse jeito. Sabrina falou, eu pensava que a base do pulmão era mais oxigenada. Na verdade, não, Sabrina. A parte superior é mais oxigenada, tá? A parte superior é mais oxigenada. Pensa da seguinte forma, ó. Quando nós temos um derrame pleural, né? Não quero dizer que na pleura, no espaço pleural, tem hematose, tá? Só vamos pensar, vamos fazer um raciocínio da seguinte forma. Quando nós temos um derrame pleural, o que acontece com a água? A água vai para baixo, certo? Então, a gente vai ter uma água lotando a região inferior da pleura. Imagina que aqui tinha espaço pleural, né? Lotando a parte inferior da pleura. O que acontece quando nós temos deixa eu ver, um pneumotórax, né? Pneumotórax é o quê? Um pneumotórax é ar dentro do espaço pleural. O ar dentro do espaço pleural vai para onde? Para baixo ou ele vai para cima? O ar vai para cima, tá? Então, o ar ele tende a ficar aqui em cima, certo? E é a mesma coisa com o nosso
oxigênio da via respiratória. O ar, quando entra na via respiratória, ele tende a ficar na parte superior do pulmão, tá? Pensa do mesmo jeito com o pneumotórax. Tirei uma radiografia do paciente com pneumotórax, o ar sobe, ele vai para cima. Então, na via respiratória acontece a mesma coisa. O ar entra pela traqueia, vai pelos brônquios principais, sobe para partes superiores do lóbulo, tá? Então, ele sempre vai para lá e é onde mais vai ter oxigênio, tá? Pessoal, não sei se vocês estão tendo um barulho muito forte aí, porque, não sei, o vizinho começou a fazer um barulho com uma máquina aqui do lado, mas tentem relevar, tá? Ok, então essa é a nossa característica da tuberculose, ok? Essa é a nossa característica da tuberculose. Olha só, vai ter afetação de gânglio linfático. Eu trouxe essa imagem aqui, essa imagem, se não me engano, é do Netter. A gente vai falar um pouquinho sobre gânglios linfáticos. Beleza, infectou via respiratória, professor. Nós temos um monte de macrófagos infectados, nós temos um monte de bacilos livres. O que vai acontecer agora? Agora é só isso, não tem mais nenhuma lesão. Vai ter sim. Esses nossos bacilos, pessoal, que estão livres e os macrófagos que já foram infectados, eles vão acabar sofrendo uma drenagem, tá? Então, eles vão sendo drenados para dentro dos vasos linfáticos e depois eles chegam nos gânglios linfáticos traqueobronquiais. Então, eles vão chegar nesses gânglios que vocês estão vendo nessa imagem, verdinhos, tá? Esses aqui são os nossos gânglios linfáticos traqueobronquiais, que eles fazem a drenagem de ambos os pulmões. Nossos gânglios agora estão cheios de macrófagos infectados e de bacilos livres que podem infectar os gânglios. E isso vai fazer com que nós tenhamos granulomas gaseosos, né? Esses granulomas caseosos que o nosso livro cita. O que é isso, professor? O granuloma caseoso, pessoal, é quando o gânglio linfático aumenta de tamanho por culpa da infecção que apareceu ali dentro agora, e ele tem necrose dentro dele, tá? Ele forma aquela necrose igualzinha a necrose do pulmão. Então, a gente vai ter gânglio infectado na nossa via linfática traqueobronquial, tá? E ele pode pegar qualquer um dos gânglios. Obviamente, os gânglios que mais serão afetados no início serão esses aqui, né? Os mais próximos ao parênquima pulmonar e depois os mais superiores, ok? Por culpa disso, desses gânglios superiores que podem sofrer essa lesão granulomatosa caseosa, vai acontecer o quê? A gente vai conseguir poder palpar alguns gânglios no paciente. Então, o paciente vai ter aumento de gânglios e serão aumentos dolorosos, porque o gânglio ele está inflamado, ele está com uma infecção ali dentro. Então, você está tendo um certo grau de necrose ali dentro. Então, o gânglio vai inflamar, vai ter essa lesão. Você vai palpar gânglios normalmente na região do pescoço do paciente, normalmente na base do pescoço ou na região do ápice pulmonar. Então, na palpação ou até na simples vista que você avalia no seu paciente, você consegue palpar gânglios, tá? Então, isso aqui é algo frequente de ver também na nossa tuberculose. Ok, tudo isso que a gente mostrou aqui na patogenia, que termina a nossa patogenia, vai gerar sintomas. Como a gente falou, a afetação de alvéolo vai gerar as alterações respiratórias, a afetação da pleura, né, vai gerar uma irritação da pleura, gerar uma pleurite que vai gerar dor. A nossa doença é uma doença infecciosa, então vai gerar quadros de febre. O nosso paciente ele vai ter alteração de gânglio linfático, porque eles tentam absorver os macrófagos e os bacilos e acabam se infectando. Então, nosso paciente vai ter aumento de gânglios também, ok? Manifestação clínica dos nossos pacientes, né? Manifestação clínica, ela se divide em dois tipos, pessoal. As manifestações podem ser de tuberculose primária ou tuberculose progressiva primária. Olha só, quando a gente fala de tuberculose primária, nós estamos falando de uma pessoa que não estava sensibilizada pela tuberculose, não estava sensibilizada pelo bacilo, ou seja, nunca entrou em contato com o bacilo. Foi a primeira vez que ela pegou a infecção. Quando nós falamos de uma tuberculose progressiva primária, nós estamos falando de um paciente que teve a tuberculose primária, entrou em contato pela primeira vez, só que aí a doença voltou. Tá? Ele teve uma sobreinfecção, ou seja, ele teve uma segunda infecção, ou esse paciente teve uma diminuição da imunidade e os poucos bacilos que sobraram no sistema respiratório dele se ativaram novamente e começaram todo o processo infeccioso novamente. Então, esses dois quadros aqui
são para pacientes que se infectam pela primeira vez, né, no caso da primária, ou para paciente que já estava infectado e aí ele teve uma nova infecção ou simplesmente o sistema imunitário dele diminuiu e aí o bacilo venceu o sistema imunitário e começou a crescer novamente. Tá? São esses dois quadros ali. Vamos falar primeiro da tuberculose primária. Tá? A tuberculose primária, pessoal, é uma forma de doença que se desenvolve em pessoas sem exposição prévia. Né? A primeira vez não estava sensibilizada, a primeira vez que entrou em contato. Okay? Ela quase sempre começa como resultado da inalação daquele núcleo de gotícula que eu falei para vocês, né? Núcleos secos, núcleos de Wills, né? Que contém bacilos da tuberculose. Então, você ali estava indo sempre na casa de uma pessoa que tinha tuberculose e não sabia, né? Porque estava com quadro respiratório e não sabia. Aí, de repente, você começa alguns meses depois com esse quadro, né? Por quê? Você pegou essa infecção, então você está num quadro de tuberculose primária, certo? Agora, olha só, é mais frequente que os pacientes que têm essa doença, que padeçam dessa forma de tuberculose, eles tenham infecção em estado de latência. Como nós falamos, né? 2 milhões de pessoas que pegam a infecção no ano, elas normalmente têm essa latência, essa doença em forma de latência. Ou seja, elas não têm a doença ativa e elas não podem transmitir o micro-organismo. Tá? Então, a pessoa pode ter tuberculose primária, não tem sintomatologia e ela não consegue transmitir para os outros. Ela só vai transmitir no momento onde ela já tem sintomatologia. Okay? Nessa imagem, nós temos, pessoal, os nossos focos de GON. Né? Percebam aqui onde nós temos um foco de GON, ó, na região inferior do lóbulo superior. Ó, esse aqui é o nosso lóbulo superior e aqui está a nossa região inferior, né? Bem coladinho ali na parte do lóbulo inferior. Então, aqui nós temos um foco de GON. Olha o aspecto de queijo que gera essa lesão. Aqui, pessoal, nós temos algumas regiões que tinham gânglios que drenavam e eles começaram a crescer. Tá? Então, essas regiões aqui são gânglios que estavam drenando a via respiratória e cresceram, geraram aqueles granulomas. Tá? Então, esses aqui são os gânglios linfáticos que cresceram, certo? E geraram os granulomas. Ok, vamos para a clínica. Clínica, né? Sintomatologia do meu paciente. Quem manifesta a doença de forma latente, né? E vai avançando lentamente, que é o mais comum na tuberculose primária, vai ter sintomatologia insidiosa, né? Vai ter um quadro insidioso, ou seja, um quadro que não é muito específico, que é lento, de avanço lento, você não tem claramente sintomas que você vai ver e falar, ah, isso aqui é tuberculose, tá? Você não tem isso. Então, o paciente vai apresentar uma febre, ele vai perder peso, ele se sente cansado e ele vai ter sudorese noturna. A sudorese noturna é um quadro que é um pouquinho característico da tuberculose. Tá? Inclusive, quando vocês começarem a fazer a anamnese com o paciente, você vai perceber que na sua conversa, o paciente fala que ele soa muito, você tem que perguntar, é de tardezinha ali, no momento de 7 horas, mais ou menos, 6 horas, e ele piora de noite, ele vai falar, nossa, sim, a sudorese começa de tardezinha, 6 horas, e de noite aumenta muito, eu soo muito. Então, o nosso paciente já tem algo que é característico dessa doença. Nós podemos falar que o paciente que está com outro quadro respiratório vai ter febre, por exemplo, pneumonia, vai ter febre? Vai. Pode ter perda de peso? Lógico, todo paciente que está doente tem uma diminuição do apetite e ele pode ter perda de peso. O da tuberculose é uma perda de peso mais rápida, mas na pneumonia também pode acontecer. Cansado, o paciente da pneumonia vai estar? Vai estar. Vai ter sudorese noturna? Não vai ter. Então, você já faz um diagnóstico diferencial da pneumonia só na conversa, tá? Só dialogando com o paciente. Se o sintoma ele avança um pouquinho mais rápido, né, são sintomas repentinos, o paciente ele pode apresentar febres altas, né, então o paciente vai ter uma febre um pouquinho mais alta, 39, 40 graus, pode apresentar quadro de pleurite, já falamos o motivo, tá? Então, porque nós temos ali, por exemplo, um foco na região subpleural, e igual nós temos aqui nessa imagem, a região subpleural, tá? Bem coladinho na pleura visceral, e isso gera uma inflamação da pleura. E a pleura inflamada gera dor durante o final da inspiração. Além disso, nós podemos ter linfadenites, né? Então, crescimento de gânglios linfáticos com sua inflamação. Aqui nós temos novamente em verdinho, né, os gânglios linfáticos traqueobronquiais, eles podem inflamar e gerar
dor, ok? O paciente pode reclamar de sentir dores na região pré-cordial. Ele pode sentir essa dor na região pré-cordial por culpa desses gânglios linfáticos, tá? Que estão doendo. Ok, e se for um quadro de tuberculose progressiva primária, professor? E se a gente tiver... voltando um pouquinho aqui para a clínica que eu esqueci. Ainda bem que voltei, ó. Pessoal, existem alguns quadros, né, onde a doença ela se propaga pro esputo do paciente, tá? Então, o paciente ele começa com essa lesão aqui no alvéolo. Imagina que vocês estão vendo um alvéolo bonitinho aqui nessa região distal, tá? Então, o paciente começa com essa lesão, e a grande quantidade de bacilo ali dentro, ele acaba, como ele está livre, ele acaba se propagando, ele vai para o esputo. E nesse momento, a capacidade de propagação da doença é muito maior. Tá? Além do paciente soltar esse bacilo para o ar, ele está liberando o bacilo no esputo. E vocês sabem que nem todo mundo tem uma higiene maravilhosa. Então, o paciente vai liberar esputo, o paciente vai fazer uma limpeza com algum pano do esputo, não vai lavar a mão. Como nós temos um bacilo agora na mão do paciente, ele está numa região que tem oxigênio, porque o ar tem oxigênio, ele não vai morrer. Então, o paciente ele pode disseminar passando esse bacilo que está ali no corpo dele para outras pessoas. Então, a capacidade de infecção aqui nesse momento está muito maior. Okay? Tuberculose progressiva primária, aquele quadro lá que nós falamos que o paciente tem uma nova infecção, né? Ela se apresenta como uma reinfecção dos núcleos de gotículas inaladas, o paciente fez uma inalação novamente de gotículas infectadas por outra pessoa, ou uma reativação da lesão primária, né? Ou o paciente ele já tinha, entre várias aspas, se curado, só que alguns bacilos que sobreviveram começaram a se replicar. Muito frequentemente se apresenta em situações em que os mecanismos de defesa corporais estão alterados, então paciente imunocomprometido, né? A imunidade parcial que segue a tuberculose primária confere proteção contra a reinfecção, ou seja, é uma imunidade parcial, não é uma imunidade total. Ele começou a gerar anticorpos contra esse bacilo, ele vai conseguir atacar o bacilo mais facilmente, mas isso não significa que a doença não pode voltar, né? Ele ajuda em certo grau só, né, no ataque contra o bacilo, mas ele não vai proteger totalmente esse meu paciente, tá? Resumo da patogênese geral dos quadros de tuberculose primária e da progressiva primária, pode ser chamada também de secundária, tá? Então, tuberculose primária e a progressiva primária. Então, aqui nós temos a inalação dos bacilos da tuberculose. Então, eles entram na via respiratória. Vamos focar na primária. Acontece aquilo que a gente falou, né? Então, o paciente teve essa inalação, ele vai ter uma reação de hipersensibilidade celular, toda aquela fase que nós falamos de linfocito T, de linfocito T e de macrófago, tá? E aí ele vai desenvolver imunidade celular, e vamos aqui para baixo, e a gente pode fazer um teste cutâneo positivo, que é um teste para a gente fazer o diagnóstico da tuberculose. Não vou focar na parte ainda de diagnóstico, tá? Porque a aula é no foco de tuberculose, tá? Então a gente vai fazer focar um pouquinho na patogênese e na clínica, tá? Não vou entrar um pouquinho em diagnóstico e tratamento com vocês ainda. Então a gente pode fazer o teste cutâneo e vai dar positivo. Ok, continuando nossa tuberculose primária. Essa hipersensibilidade celular, ela vai gerar uma resposta inflamatória granulomatosa, de macrófagos, né? Isso vai gerar o complexo de Ghon, que nós falamos, que é aquela lesão granulomatosa circunscrita. E o paciente vai ter uma lesão latente que vai cicatrizar. Essa lesão latente significa que pode ter bacilo, que ficou vivo, tá? Mas já está cicatrizado bonitinho aquele foco ali no pulmão do paciente. O paciente está lá com essa tuberculose ali, beleza. O que acontece? Diminuiu a imunidade depois de vários anos, o paciente agora é idoso, o paciente está tomando, não sei, algum medicamento para diminuição da imunidade, como corticoides diminuem a imunidade, e aí essa tuberculose se reativa. Então aqui, ó, flechinha embaixo, ó, tuberculose se reativa. Essa tuberculose reativada vai ser uma tuberculose progressiva, né, que vai avançando cada vez mais, ou pode ser uma disseminada, que dissemina pelo pulmão inteiro muito rápido, tá? E isso só piora o quadro no meu paciente. A clínica desse meu paciente vai ser um pouquinho parecida com a anterior, mas a gente vai ter uma clínica um pouquinho mais, digamos,
florida, tá? Uma clínica com um pouco mais de sintomas, tá? O paciente vai ter já uma falta de ar mais avançada, ele vai ter uma ortopneia, tá? Então o paciente já vai ter uma clínica um pouquinho diferente. Então aqui, ó, vamos para nossa clínica do paciente com essa tuberculose rapidamente progressiva. Então aqui fala, o paciente vai ter uma febrícula. Quando a gente fala de febrícula, professor, o que é febrícula? Pessoal, a febrícula é uma temperatura axilar acima de 37,5 graus e abaixo de 38 graus. Tá? Então, o paciente vai ter só uma febrícula, acima de 37,5 e abaixo de 38. Esse nosso paciente que está com essa temperatura, ele não tem uma febre alta, igual nós falamos no quadro anterior, na primária, de 39, 40. Então, ele só tem essa temperatura baixa. Em quadros avançados, pode ter uma febre maior, professor? Pode. Mas, normalmente, aqui, a febrícula, ela se dá porque o paciente já está tendo uma resposta diferente. A imunidade dele baixou mais do que anteriormente. Então, o quadro apareceu porque a imunidade dele começou a baixar. E quem causa a liberação de substâncias para alterar a temperatura é o sistema imunitário, para avisar. Lembra sempre, a febre é um mecanismo de proteção. Seu sistema imunitário produz interleucinas que vão alterar o centro da temperatura e vai gerar febre, para te avisar, ó, cara, você está doente. Como nós estamos falando de um paciente que diminuiu a sua imunidade, então ele não vai produzir tantas interleucinas para alterar a temperatura, tá? O paciente vai ter cansaço, tá? O paciente vai estar cansado. Esse cansaço está relacionado tanto à debilidade muscular quanto à falta de ar, ok? Sempre tem que diferenciar para o seu paciente quando fala cansado, principalmente para os alunos que estão vendo a aula, que estão aqui estudando no Paraguai comigo. E por quê? Porque quando a gente fala cansado, ou o paciente fala cansado, às vezes ele está falando de falta de ar. Tá? Ele fala que ele anda um pouquinho, ele faz exercício e se sente cansado porque falta o ar. Outros falam que tem cansaço porque realmente ele sente que o músculo está fraco. Tá? Então tem que saber diferenciar quando você conversa com o paciente. Cansado pode ser muita coisa digamos assim, no vocabulário do nosso paciente. Tá? Então você tem que saber diferenciar do que ele está falando ali. Na nossa tuberculose, o cansaço pode ser das duas coisas, tanto muscular quanto da falta de ar. Tá? Mais frequente, lógico, a dificuldade respiratória. O paciente vai perder peso, já falamos o motivo anteriormente, e ele vai ter uma tosse seca no início, que vai se transformar em produtiva, né? Então vai produzir esputo depois, que vai ser um esputo purulento, né? Esverdeado, ou vai já ser tingido com sangue. Então o paciente já começa a ter um esputo com uma produção de sangue maior do que anteriormente era. Em fase mais avançada, o paciente já começa com dificuldade respiratória, pode ser uma dispneia grau 3, dispneia grau 4. O paciente pode ter uma ortopneia. O paciente vai ter a sudoração noturna que nós falamos anteriormente. Anemia. Olha que interessante. O paciente apresenta anemia. Aí você pode me perguntar, professor, por que esse paciente tem anemia? Tá? O paciente vai ter anemia, pessoal, pelo seguinte, ó, nós estamos tendo um paciente que está perdendo sangue na via respiratória e ele tem essa doença cronicamente, tá? Uma doença crônica já, porque nós estamos falando de um quadro de segunda infecção ou de reativação. Esse quadro crônico, onde o paciente tosse, 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 perde sangue, perde sangue, perde sangue, vai fazer com que os glóbulos vermelhos dos vasos que estão sendo destruídos ali na região dos alvéolos comecem a diminuir a quantidade na corrente sanguínea. Então, os glóbulos vermelhos perdidos na via respiratória diminuem os vermelhos no sangue. Lógico, meu paciente vai começar com um quadro de anemia por diminuição de glóbulo vermelho. Se essa anemia aparece, é uma anemia leve. Tá? Não vai ser um paciente que você vai dosar lá a hemoglobina dele, você vai encontrar uma hemoglobina de 8, né? Uma hemoglobina de 8,5. Não, você vai encontrar uma hemoglobina de 10, tá? Uma hemoglobina de 9,8, uma hemoglobina de 10,2. Então você vai encontrar uma hemoglobina baixa. O paciente vai estar anêmico por uma diminuição de hemoglobina, mas não vai ser uma anemia tão grave, ok? Não é anemia ferripriva, não é anemia deficitária, como anemia megaloblástica. Vai ser uma anemia de que tipo? Anemia por destruição hemolítica, tá? Então isso aqui é uma anemia hemolítica. Professor, pode chamar de anemia hemorrágica? Pode, também pode ser chamado de anemia hemorrágica, porque está tendo sangramento, tá? Mas hemólise também acontece porque esses glóbulos vermelhos são destruídos na região do alvéolo, tá? Pode ser hemorrágica ou hemolítica. Se a gente for diferenciar entre as duas,
A característica maior é que seja uma hemorrágica, porque normalmente na hemolítica vai aumentar a presença de bilirrubina no sangue também. Vamos lembrar por quê? Vamos lembrar por que que aparece uma anemia por aumento de bilirrubina nesse quadro. Quando eu dei aula de anemia para alguns alunos que estão aqui na aula comigo, eu falei o seguinte: na anemia hemolítica, quando nós destruímos os glóbulos vermelhos, a gente libera hemoglobina livre para o sangue. No líquido extracelular, no plasma, viaja hemoglobina, porque nós destruímos a célula e essa hemoglobina viaja pelo sangue. Perfeito. Hemoglobina viajou pelo sangue, o que vai acontecer, professor? O seguinte, a hemoglobina tem que ser transformada para ser eliminada do sangue. Ela vai para onde? Ela vai para o fígado, ela vai para o rim, ela é transformada em verdina, depois em bilirrubina, e essa bilirrubina se transforma em bilirrubina de indireta para direta, para ela ser liberada pela bile, para ela ser liberada pelo rim em forma de urina. Então ela vai ser eliminada do corpo. Como a gente, às vezes, numa hemolítica, destrói muita hemácia e produz muita bilirrubina, né? Porque liberou muita hemoglobina que se transformou em muita bilirrubina, o rim não dá conta de eliminar, o fígado não dá conta de transformar, então acaba tendo muita bilirrubina no sangue. Nesse quadro, o paciente não vai ter essa presença de bilirrubina aumentada, tá? Por quê? A hemoglobina, na hora que ela é liberada, a hemácia é destruída e ela é liberada, ela vai para dentro do alvéolo e do alvéolo ela vai para fora, porque ela vai ser expectorada, né, pelo esputo. Então, nós não temos essa bilirrubina. Por isso que eu falei, a gente pode classificar como os dois tipos, mas normalmente é uma tuberculose hemorrágica, ok? Certo. Estertores evidentes na auscultação. Nós vamos ter estertores no paciente, né? Você vai auscultar o paciente, você vai ter estertores crepitantes, estertores úmidos no paciente. Para vocês que estão vendo semiologia, se não viram ainda sobre isso, pega lá hoje o seu livro de semiologia, vai ver o que é estertor. Você vai ver que estertor pode ser seco, como por exemplo são os estertores do roncos e da sibilância, e a gente vai ter estertores úmidos, como os crepitantes, tá? Então, o paciente vai ter esse estertor crepitante, ok? Esse meu paciente aqui, pessoal, que teve esse quadro de tuberculose, a gente vai tratar e é um paciente que mesmo com o tratamento, ele vai ficar debilitado, tá? Ele vai ficar debilitado. Quem já foi o meu aluno em fisiologia ou, não sei, em histologia, biologia, já ouviu eu falando sobre esse caso, mas eu vou citar porque tem alunos novos aqui que nunca foram meus alunos antes. Eu já tive um paciente que ele era um paciente crônico de histórico de tuberculose, tá? Era um paciente crônico com histórico de tuberculose. Esse paciente, pessoal, ele tinha tanto diagnóstico, mas tanto diagnóstico que dava pena, sério, dava pena. Porque era um senhor ele tinha acima de 50 anos, era um senhor com uma perda de peso enorme, ele era muito, muito, muito magro. Ele tinha dificuldade para se alimentar, porque, primeiro, por ele estar doente, ele não tinha apetite. E quando a gente tentava falar para ele comer, e quando os familiares tentavam ajudar, ele comia bem pouquinho, era uma, duas colheres, quase ele não comia. Ele gostava mais de alimento líquido. Esse nosso paciente, ele tinha histórico de tuberculose que avançou muito rápido nele quando ele era mais novo. Era um paciente que tinha insuficiência cardíaca, tinha pressão arterial alta, ele tinha valvopatia, tá? Ele tinha uma estenose, se não me engano, era uma estenose mitral. O nosso paciente ele tinha hiperpotassemia, ele estava com acidose que a gente estava tentando. Ele estava com acidose que a gente estava tentando compensar essa acidose que ele tinha. A acidose dele era uma acidose respiratória por conta da tuberculose que ele teve. Ele estava no oxigênio, não podia aumentar muito o oxigênio dele, senão piorava o nosso quadro. O nosso paciente ele tinha diabetes. Nossa, e ele tinha mais outro diagnóstico que eu não estou lembrando, mas ele tinha muito diagnóstico, pessoal. Ele tinha muito diagnóstico. Quando a gente pegou ele pela primeira vez e eu fui fazer uma radiografia, eu me assustei. O paciente ele teve um pulmão inteiro destruído. Não lembro agora se foi o esquerdo ou o direito, porque já faz um tempo. E ele tinha um pedacinho do lóbulo de um lado do pulmão. Ele estava sobrevivendo com um lóbulo pulmonar, tá? Ele estava sobrevivendo com um lóbulo. E era por isso que ele tinha uma acidose. O paciente, quando tem um lóbulo pulmonar ou tem uma destruição grande de uma área pulmonar, o que acontece? Nós não temos uma boa troca gasosa. Se não temos uma boa troca gasosa, obviamente a gente não vai conseguir tirar CO2 do sangue do paciente também, porque não está dando oxigênio
e não está dando CO2, tá? Então a gente não tem como tirar esse CO2. E o CO2 no sangue, pessoal, acaba formando ácido, tá? CO2 no sangue forma ácido. Por que que CO2 no sangue forma ácido? Pelo seguinte, ó. CO2 mais água, porque no corpo nós temos muita água, forma H2CO3, que é o ácido carbônico. Então a gente forma um corpo ácido por culpa desse CO2. Ou seja, na clínica do meu paciente, eu posso encontrar uma acidose também. Tá? Então, eu encontro uma acidose em quadros mais avançados, como é isso aqui. Então, em fases mais avançadas, eu posso encontrar uma acidose também, certo? Que eu vou ter que tentar compensar a acidose desse meu paciente. Lógico, esse meu paciente que eu estou citando, ele tinha outros quadros que pioraram toda a saúde desse meu paciente e a gente tinha muito medo desse meu paciente piorar. Por quê? Ele estava num quadro respiratório, porque a única cama que tinha era na sala respiratória. A única cama que ele podia entrar era na sala respiratória. Só que ele não estava internado por culpa disso, ele estava internado pelas outras doenças que ele tinha, né? A insuficiência cardíaca, a estenose, então ele estava internado ali. E outro motivo, que ele não conseguia sobreviver sem oxigênio. Ele foi tentar tomar um banho, não levou, não estava com galão de oxigênio, porque não tinha o galão no hospital livre para ele levar, e ele caiu porque ele estava debilitado e nenhum familiar entrou com ele, né? Então, o que que acontece? Esse paciente ele ficou muito tempo internado e a gente com medo dele pegar uma pneumonia. Se ele pegasse, já era. Imagina uma pneumonia em um pulmão só, em um lóbulo só. Não tem o que fazer. Quando a gente conseguiu um galão de oxigênio para esse paciente, né, os familiares correram atrás de político e tudo mais, ele foi liberado do hospital. Mas é um paciente que tinha um prognóstico horrível, pessoal. Um paciente que tem um prognóstico horrível porque ele vive acamado. Ele não pode fazer nada. Ele levanta um pouquinho e já sente uma falta de ar imensa, tá? Então o paciente vai tá com um prognóstico bem ruim e ele sabe da condição dele, né? Ele sabia da condição dele. Certo, então esse aqui, pessoal, essa aqui é a nossa aula de tuberculose, tá? Eu não estava olhando muito o chat, porque não tem como olhar para a janela do chat ao mesmo tempo que eu estou dando a aula. Eu vou dar uma olhada agora se vocês fizeram perguntas e eu vou ir respondendo as nossas dúvidas que forem surgindo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ir lá no comecinho, porque eu não vi se tinha pergunta no começo. Quando o paciente vem a óbito, pode ocorrer contaminação? Se você entrar em contato com as secreções do paciente só, tá? Porque ele não está mais respirando, então não está liberando gotículas infectadas, né? As famosas gotículas secas, né? Não está sendo liberado. Do espirro também, pode ser, tá? Eu falei durante a aula. Câncer, pneumonia, câncer e infecção viral são as causas de derrame pleural. Causa de derrame pleural tem muitas, Carvalho. Cavalheiro, tem muita causa. Dá para fazer uma aula só de derrame pleural, tem muita causa. Insuficiência cardíaca pode gerar derrame. Tuberculose atípica, tuberculose ganglionar. Durante a fase de latência, a enfermidade está em evolução ou estagnada? Não, ó, fase de latência, Eric, é quando nós temos o bacilo, nós temos uma doença estabelecida, tá? Só que não tá gerando sintoma. Isso é a fase de latência, tá? O bacilo aqui ele pode estar crescendo, tá? Ele pode estar crescendo, mas não está gerando sintoma. Então a gente não sabe que a doença está ali, tá? Então essa é a nossa fase de latência. Em mulheres grávidas, o que, que tem mulheres grávidas podem pegar tuberculose, tá? É lógico, é mais risco para a vida do bebê. No caso da micobactéria tuberculose hominis, que causaria essa infecção? Alves João, nós temos só um micobacterium que pode causar a tuberculose. Tá? Então, sempre que nós falamos de tuberculose, é o micobacterium. Eu mostrei aqui durante a aula isso aqui, ó, que é a quando eu falei de perigo para a saúde. Né? Nós temos a principal causa de morte a nível mundial por um só agente, porque é só um micobacterium que pode gerar essa doença. Tá? Bom dia, professor. Perda de peso, sudorese noturna sem febre, pode ser também? Sim, eu falei durante a aula. Perda de peso, sudorese. Ah, sem febre, sem febre. Olha,
A gente pode ter um paciente afebril na progressiva, tá? Na progressiva primária. Nós podemos ter um paciente que é afebril, tá? É mais frequente nessa do que na tuberculose primária. Pode aparecer na primária? Pode. Mas o frequente é que o nosso paciente tenha uma febre baixa ali de 38, 38,5, tá? Quanto daria o valor numa oximetria? Numa oximetria, a gente vai fazer a oximetria de pulso do paciente, vai vir, naquele meu paciente que eu tinha, né, que eu usei como exemplo, pessoal, a oximetria dele ficava em 92, tá? A oximetria dele ficava 92, 91, com oxigênio por cânula nasal, tá? Por oxigênio por cânula nasal. Então a gente colocava oxigênio, para quem não sabe o que é cânula nasal, né, porque nós temos alguns alunos que nunca tiveram contato com o hospital. Então, a cânula nasal, eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui é a cânula nasal. Deixa eu trazer a imagem aqui. Então, isso aqui é a cânula nasal, tá? O paciente estava com a cânula nasal, ok? Ele estava com oxigênio por cânula nasal e mesmo assim a oximetria dele estava dando 92, tá? Estava dando 92. E varia do grau de tuberculose que o paciente vai ter. Doutor, uma anemia crônica pode virar uma leucemia? Peraí, uma anemia crônica pode virar uma leucemia? Eu estava pensando em outra coisa. A leucemia é um quadro cancerígeno, tá? De células linfoproliferativas. A gente pode ter uma leucemia linfocítica e uma leucemia mieloide. A mieloide é normalmente a que a, a, afeta a cadeia dos glóbulos vermelhos, tá? A anemia crônica, né, dependendo da origem dela, se nós estamos falando de uma anemia que é gerada por um transtorno na medula, ou seja, uma anemia uma anemia proliferativa, aí sim nós podemos dizer que essa anemia crônica proliferativa evoluiu para uma leucemia. Mas uma anemia que não tem nada a ver com medula óssea jamais vai se transformar numa leucemia, tá? Não tem como. Não tem como. Nós temos que ter uma lesão na medula óssea para gerar essa anemia, tá? Gerar essa leucemia. Ok, é isso, pessoal. Se vocês não têm dúvida, tá? Não vi mais ninguém perguntando alguma coisa. Eu vou fechar por aqui a nossa live. Essa live o YouTube vai liberar para vocês, tá? No mais ou menos ali depois de algumas horas, eu acho. Não sei se ele vai liberar rápido, mas normalmente o YouTube processa o vídeo para depois lançar. E aí a gente vai liberar essa aula para vocês. Tem uma pergunta aqui, doutor, qual era a faixa de idade do seu paciente? Do paciente que eu falei, ele tinha mais do que 50 anos, tá? Era um paciente acima dos 50 anos. Eu não lembro exatamente a idade, porque já fazem alguns anos, tá? Mas ele tinha mais de 50 anos. Estão liberados então, pessoal. Agradeço pela presença na live. Vou encerrar aqui a nossa live. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo de tuberculose. Para os meus alunos presenciais de fisiopatologia, segunda-feira a gente se vê na aula. Vai ser o seguinte, a nossa aula na segunda-feira. Nós vamos ter uma aula pela plataforma e ao mesmo tempo vou tentar projetar para vocês a aula no YouTube. Quem não respondeu ainda as perguntas da nossa famosa sabatininha, pessoal, vocês vão entrar pela plataforma, tá? Porque aí é onde vocês vão poder responder pelo chat, pela voz mesmo, tá? Quem já respondeu vai esperar um pouquinho, porque senão não dá para entrar tanto aluno ao mesmo tempo na nossa plataforma, ok? Certo, pessoal, vocês estão liberados, então é isso, agradeço pela live, estou encerrando aqui a nossa aula. Segunda-feira a gente se vê na nossa aula e talvez vai ter o vídeo novo também para quem está assistindo, perguntando sobre fisiologia. Daniel, vai ter um curso de fisiologia cardíaca, tá? Vai ter um curso de fisiologia cardíaca que eu vou liberar no Hotmart, certo? Eu estou preparando conteúdo, preparando aula, gravações, e eu vou liberar no Hotmart para quem tiver interesse. Sem chance, vai ser um cursinho, Daniel. Ok, é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Nos vemos depois. Finalizando a live aqui.